Olá, boa tarde. A partir de agora você fica bem informado com as notícias do Gazeta News. Alunos da USP Leste voltaram hoje às aulas. O terreno havia ficado 8 meses fechado por causa do risco de contaminação do solo. A movimentação aqui na USP Leste ainda é tímida, a gente vê poucos alunos passando por aqui, muitos estão ainda na aula inaugural, a aula de boas-vindas, que explica aos alunos por que a USP Leste ficou fechada durante 6 meses. A CETESB tinha interditado o campus em janeiro, depois da constatação da presença de gás metano, que é altamente inflamável. A área tinha também terra contaminada da drenagem do rio Tietê. Com a interdição, os 5.000 alunos da unidade tiveram as aulas do primeiro semestre em locais provisórios, como o campus da cidade universitária e também faculdades particulares. Para atender a CETESB, a reitoria instalou sistema de exaustão de gases em quase todos os prédios. A área onde foi depositada a terra contaminada está isolada com tapumes metálicos e coberta com grama. Mesmo depois de 6 meses de interdição, a CETESB ainda deu prazo de mais 90 dias para solicitar estudos na área e avaliar os riscos. As aulas que recomeçaram hoje devem terminar apenas no dia 19 de dezembro. O homem que atropelou e matou um corredor dentro do campus da USP no Butantã poderá ser indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. O Ministério Público quer a conversão da prisão em flagrante de Luiz Antônio Conceição Machado, de 43 anos, em prisão preventiva. Ele atropelou um grupo de atletas neste sábado, matando um senhor de 67 anos dentro do campus da USP do Butantã, na zona oeste da cidade. Segundo o teste do bafômetro, o motorista estava alcoolizado e, de acordo com a promotoria, assumiu o risco de matar. Outras 4 pessoas foram atropeladas. Policiais tiveram que conter a multidão para evitar que o motorista fosse linchado. E agora há pouco se apresentou à polícia o vereador corintiano suspeito de agredir um palmeirense durante uma briga de torcidas. Torcedores dos 2 times entraram em confronto ontem em frente à estação de trem de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, o palmeirense Gilberto Torres Pereira, de 30 anos, foi atingido com pedaços de madeira por um grupo de corintianos. Ele foi socorrido e levado a um hospital da região. Um dos corintianos foi preso. O vereador Raimundo César Faustino, do PT, conhecido como Capá, foi visto por testemunhas participando da agressão. Ele conseguiu fugir. Em 2013, o político foi flagrado em uma briga na partida entre Corinthians e Vasco no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os 2 suspeitos devem ser indiciados por rixa, lesão corporal e tentativa de homicídio. Após prestar depoimento, Raimundo César Faustino foi liberado. Eleições 2014. O Instituto Datafolha divulga a primeira pesquisa de intenção de votos após a morte do candidato Eduardo Campos, do PSB. O levantamento coloca Marina Silva na disputa, embora ela ainda não tenha sido oficializada pela legenda. Dilma Rousseff, do PT, aparece com 36% das intenções de voto. Marina Silva, do PSB, aparece com 21%. E seguindo a margem de erro de 2 pontos, estaria empatada tecnicamente com Aécio Neves, do PSDB, que tem 20%. Pastor Everaldo, do PSC, tem 3%. Brancos e nulos somam 8%. 9% não sabem em quem votar. Na simulação de segundo turno entre Dilma Rousseff e Marina Silva, a candidata do PSB aparece com 47% das intenções de voto contra 43% da presidente Dilma Rousseff. Segundo o Datafolha, empate técnico. Já se o segundo turno fosse contra Aécio, Dilma teria 47% dos votos contra 39% do candidato tucano. José Maria, do PSTU, e Eduardo Jorge, do PV, tiveram cada um 1% dos votos. Os demais candidatos não pontuaram. O Datafolha ouviu 2.843 eleitores em 176 municípios entre os dias 14 e 15 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E nesta mesma pesquisa, o Datafolha também ouviu os eleitores sobre a aprovação do governo Dilma Rousseff.
A gestão da presidente foi considerada boa ou ótima por 38% dos entrevistados, índice mais alto desde abril e que representa um crescimento de 6 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior de julho. 38% julgaram a administração regular, mesmo índice do mês passado. Já a reprovação de Dilma teve queda. Os que consideram a gestão ruim ou péssima passaram de 29% para 23%. E começa amanhã o horário eleitoral na rádio e na televisão. Nas terças, quintas e sábados serão veiculados os programas com os candidatos à presidência. Já segundas, quartas e sextas-feiras, a programação será ocupada pelos candidatos aos cargos de senador, deputado federal e estadual. No rádio, os programas serão apresentados das 7h25 às 7h50 da manhã e do meio-dia e 25 ao meio-dia e 50. Na TV, o eleitor terá a oportunidade de conhecer as propostas da 1h25 até da 1 a 1h25 da tarde e das 8h30 da noite até as 8h55 da noite. Amanhã o PSB abre o horário e fará uma homenagem a Eduardo Campos. A propaganda partidária segue até 2 de outubro, 3 dias antes do primeiro turno. O domingo foi marcado pela despedida ao ex-governador Eduardo Campos no Recife, em Pernambuco. Ele morreu na quarta-feira passada em um acidente aéreo em Santos, no litoral paulista. Cerca de 160 mil pessoas acompanharam as cerimônias fúnebres que começaram logo pela manhã com uma missa campal transmitida por telões em frente ao Palácio do Campo das Princesas. Também foram velados ali os corpos do assessor de imprensa Carlos Percol e do fotógrafo Alexandre Severo. Várias autoridades e políticos estiveram presentes na missa, como a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves. O corpo de Eduardo Campos seguiu em um cortejo dentro de um carro do Corpo de Bombeiros por 2 quilômetros, acompanhado por uma multidão. Os restos mortais do ex-governador foram enterrados no cemitério de Santo Amaro, ao lado do jazigo de seu avô, Miguel Arraes, morto há 9 anos, também no dia 13 de agosto. O sepultamento foi seguido por uma chuva de fogos de artifício que durou 20 minutos. E continuam as investigações para saber as causas da queda do avião. Os investigadores vão analisar as transcrições das últimas conversas do piloto e do copiloto com o comando do tráfego aéreo gravadas pela torre de controle do voo. Esses são os únicos diálogos disponíveis, já que a caixa preta não registrou as conversas dos pilotos dentro da cabine. O conteúdo não foi divulgado. No entanto, a FAB confirmou que na última comunicação o piloto disse que ia arremeter e esperar que as condições do tempo melhorassem para pousar. De acordo com a FAB, nenhuma falha técnica foi verificada. 5 dos principais rios do estado de São Paulo estão com nível abaixo de 30%. Os dados são dos comitês de bacias hidrográficas e do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Os rios são o Tietê, Grande Piracicaba, Mogi Guaçu e Paraíba do Sul. Todos eles cortam ou banham São Paulo. Outros grandes mananciais, como os rios Paraná e Paranapanema, também sofrem com a longa falta de chuvas. Essa é a pior seca do estado em mais de um século. E a semana começou com a umidade relativa do ar alta, na casa dos 60%. Mas uma massa de ar seco deve ganhar força nos próximos dias, afastando novamente as condições de chuva e elevando as temperaturas. Vamos ver em detalhes como fica o tempo amanhã? Segundo os meteorologistas, não há nenhuma gota de chuva prevista para os próximos dias. As áreas de instabilidade perdem força e o ar seco volta a se estabelecer sobre o estado, deixando o tempo bastante ensolarado e quente em todo o interior. A máxima chega a bater na casa dos 32 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. No centro-norte, calorão também de 30 graus na região de Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto. No litoral, o céu continua com muitas nuvens, mas não chove. E a máxima não ultrapassa os 22 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, o sol também vai aparecer entre muitas nuvens. E as temperaturas ficam amenas, sem previsão de chuva para os próximos dias. Nesta terça-feira, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Na quarta, esquenta um pouquinho, os termômetros chegam aos 24. E na quinta-feira, o sol predomina e dá até para sentir calor, máxima de 26 graus.
Vamos agora ver como está o trânsito aqui na capital paulista. Segundo a CET, a cidade de São Paulo tem cerca de 70 quilômetros nesse fim de tarde de lentidão. Essas são imagens da Marginal Pinheiros. Para quem vai no sentido Marginal Tietê, o trânsito flui bem nesse horário. Já no sentido Interlagos, lá acima do vídeo, o trânsito está um pouco mais carregado, a gente dá para ver. Agora vamos aqui para a Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, para quem vai no sentido Paraíso, trânsito complicado nesse horário. Já do outro lado, para quem vai no sentido da Consolação, o trânsito também está bem lento. Agora vamos à ligação leste-oeste, à direita para quem vai acessar o elevado, o trânsito flui muito bem, assim como à esquerda do vídeo para quem vai no sentido da Radial Leste. Agora, corredor norte-sul, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção do aeroporto de Congonhas, trânsito fluindo muito bem, sem problemas, assim também como acima do vídeo, para quem segue em direção ao centro da cidade. Vamos ver agora como está a situação na Radial Leste. Pelo visto, está complicada para o motorista ali à direita do vídeo, onde no sentido bairro. E à esquerda, no sentido centro da cidade, o trânsito flui melhor. E para finalizar, vamos à Avenida Rebouças. Olha, bem tranquila ali na altura da esquina com a Pedroso de Moraes. À direita, no sentido da Marginal Pinheiros, o trânsito também flui bem. O Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu hoje uma viatura do resgate equipada para atender casos suspeitos de contaminação pelo vírus Ebola. A doença ainda não fez vítimas no Brasil. É uma viatura bem parecida com a ambulância já utilizada pelo resgate, mas os equipamentos de proteção são diferentes. Os bombeiros que vão lá dentro usam botas, um macacão especial, luvas e máscaras que filtram o ar. Além da roupa especial para os bombeiros, essa viatura vem com um equipamento diferente. É uma maca especial, ela é toda fechada, encapsulada. O paciente com suspeita está lá dentro e o profissional aqui do lado de fora pode manipulá-lo através dessas luvas aqui. Então não há nenhum contato físico com o paciente, mas mesmo assim é possível atendê-lo adequadamente. No caso de suspeita ou da confirmação dessa vítima com ebola, deve ser contato via 193, com a nossa central de operações, o COBOM, e o responsável fará o despacho de uma viatura que hoje fica aqui no Glicério, equipada para essa finalidade, com o pessoal treinado para esse fim. O ebola é um dos vírus mais mortais que existem, mata 90% dos infectados. Países da África, como Guiné, Libéria e Serra Leoa, vivem uma epidemia da doença. A Nigéria também teve casos confirmados. Não há casos registrados no Brasil. A Prefeitura de São Paulo já recebeu mais de 1.000 inscrições de candidatos que desejam se regularizar ou começar a vender comida de rua na capital paulista. Segundo a lei assinada em maio, quem quiser vender alimentos nas ruas deve se inscrever em uma das 3 categorias de pontos de venda: carros ou reboques, carrinhos ou tabuleiros e barracas desmontáveis. Os pontos não podem ficar em frente de guias rebaixadas, residências, farmácias e hotéis e devem respeitar uma distância de 5 metros de cruzamentos, faixas de pedestres e pontos de ônibus e táxi. O custo anual da permissão é de 10% do valor do metro quadrado onde será instalado o ponto. As informações e o cadastro você encontra no site da Prefeitura, capital.sp.gov.br. E o Gazeta News desta segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã.